t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, Meu Amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou o Luís Ferreira Lopes e nesta edição especial de verão, e perto do regresso às aulas, vamos falar sobre universidades em Portugal e na Europa. As universidades europeias querem captar estudantes e professores dos Estados Unidos, descontentes com as políticas de Donald Trump. Mas será que as universidades estão a ser mais competitivas e atrativas para novos talentos de todo o mundo? Portugal tem algumas universidades bem classificadas a nível europeu, em especial nos mestrados de gestão e de finanças, por exemplo. Mas será que isso é suficiente para travar a saída de tantos jovens portugueses para o estrangeiro? E quais são os cursos mais procurados? E já agora, como responder à preferência das empresas pelos cursos de engenharia, tecnologia e matemática em vez dos cursos tradicionais de ciências sociais? E ainda, mais de metade dos estudantes em Portugal admite usar a inteligência artificial para estudar ou fazer trabalhos. E 2 em 3 estudantes não informaram os professores do recurso a esta nova ferramenta. O que estão a fazer as universidades para descobrir se os trabalhos académicos são ou não feitos com estes modernos auxiliares de memória? Será que a academia está a conseguir adaptar-se a esta nova realidade? E qual o perfil dos estudantes que estão a usar cada vez mais as novas tecnologias? Ora bem, para nos ajudar nesta conversa temos Pedro Oliveira, Dean da nova SBE, Hélia Gonçalves Pereira, reitora da Universidade Europeia, e João Redondo, presidente da administração da Fundação Minerva, a entidade detentora da Universidade Lusíada. Obrigado aos 3, naturalmente a si, que está desse lado. E vamos começar pela questão da capacidade de atração de talento das universidades europeias e, claro, das portuguesas. E depois, mais à frente, vamos falar dos cursos mais procurados e também da inteligência artificial. Pedro, começo por si. A nova SBE costuma estar bem classificada nos rankings em Portugal e a nível mundial, a nível europeu. Será possível ou não atrair estudantes norte-americanos, que é o mote para esta conversa, para falarmos, obviamente, no fundo, da competitividade das universidades portuguesas e europeias, já agora? Luís, obrigado pelo convite, antes de mais. É um prazer estar aqui com a Hélia e com o João, e consigo, obviamente, para falar de um tema que é tão importante para nós, a atração de talento para Portugal, de alunos para as nossas escolas, que eu acho que é verdadeiramente uma dimensão onde Portugal, nos últimos anos, se tem destacado. Eu acho que posso falar da minha escola como um exemplo de sucesso. De facto, o que aconteceu com o processo de internacionalização da escola é que chegámos a um ponto onde este ano, por exemplo, rejeitámos cerca de 4.000 candidatos a programas de mestrado, maioritariamente, quase 80 e poucos % de alunos internacionais. Isto significa que Portugal, de facto, nestas áreas da economia e gestão, tornou-se um destino para estudar. E isso, obviamente, acontece muito por causa dos rankings. Os rankings, nós hoje temos os nossos 2 maiores programas, o mestrado internacional, o International Masters in Finance e o International Masters in Management, estão hoje classificados em 6º e em 8º no mundo. O que significa, de facto, que quando os alunos, um pouco por todo lado, olham para os programas de topo, encontram um programa em Portugal, num sítio muito agradável para viver, no nosso caso, com um campus espetacular em frente à praia, e ainda por cima um programa muito mais barato que toda a nossa concorrência. Quando nós olhamos para, por exemplo, o top 25 do Financial Times, nestes 2 rankings, existe apenas uma escola na China e uma escola na Suíça. Nos 2 casos estão atrás de nós, mas mesmo assim são 2 programas mais baratos. Portanto, nós temos em Espanha, aqui ao lado, mas em Inglaterra, programas que custam 5, 6 vezes o que custa o nosso. Portanto, mas qual é a vantagem concreta de ter, de facto, esses estudantes, enfim, de várias partes do mundo? É mais receita? É puramente... Quer dizer, eu diria que não. Eu diria que é... Quer dizer, mais receita pode ser um dos critérios, mas estamos, no fundo, aqui a trazer para Portugal embaixadores de Portugal para o resto da vida. Portanto, estes são alunos que vêm para cá estudar, têm aqui uma boa experiência, vivem em Portugal. Muitos deles gostariam de ficar em Portugal. Infelizmente, hoje sabemos que a nossa economia não permite manter muito deste talento em Portugal. Eu acho que existem muitos benefícios para Portugal. Portugal tornou-se conhecido pelas suas escolas de gestão e acho que isto é extraordinário. Se pensarmos Portugal globalmente, é se calhar conhecido pelo futebol,
É, sem dúvida, muito popular por futebol e estamos todos muito satisfeitos que assim seja. Pelo turismo, também estamos satisfeitos que assim seja. Mas hoje, se compararmos, aliás, os rankings destas escolas com o ranking no futebol e no turismo, estas escolas já estão à frente. Portanto, acho que isto é muito prestigiante para o país, este debate, ser muito conhecido pelas suas universidades. Mas já vamos saber mais sobre isso. Elia, a Universidade Europeia tem apostado, enfim, naturalmente, seja em Lisboa, seja em Madrid, mas tem apostado muito nas áreas de hotelaria, de turismo, claro que tem uma série de outras valências, de outras licenciaturas e mestrados, também em ferramentas digitais para cursos online. Valeria também apostar mais, por exemplo, nos cursos em inglês, porque é um tema também da Nova, ou seja, vamos ver como é que conseguimos ser mais atrativos. Sim. Em primeiro lugar, também muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui convosco a discutir um tema tão interessante e, fundamentalmente, também poder representar a Universidade Europeia quando se fala de instituições de ensino superior em Portugal e na Europa. Eu gostava só, antes de responder à sua pergunta, Luís, de pegar em parte daquilo que o Pedro estava a referir e dizer que o ensino superior, de facto, em Portugal, é um excelente exemplo e, provavelmente, o melhor exemplo de capacidade de atração e retenção de talento. Quando nós falamos tanto do setor do turismo, que hoje peca, de facto, pela incapacidade de reter e atrair os melhores talentos para o seu setor, sendo um setor determinante para a economia portuguesa, o ensino superior está a conseguir fazer isso. Nós atraímos excelentes alunos internacionais que escolhem o país para estudar, atraímos excelentes alunos internacionais que, depois de uma primeira experiência em Portugal, decidem continuar em Portugal e prosseguir nos seus estudos e até procurar contribuir para a economia nacional. E, portanto, não nos podemos esquecer disso. Quanto à Europeia, a Europeia está a fazer o seu caminho. A Europeia é, de facto, muito forte na área do turismo e hospitalidade, como disse, mas a Europeia tem hoje mais de 60 licenciaturas acreditadas, dezenas de mestrados, 3 doutoramentos e tem aqui uma pegada que me parece muito, muito interessante e onde nós precisamos de mais concorrência, eu tenho dito isso publicamente muitas vezes, que é, de facto, na área e na metodologia de ensino-aprendizagem, de ensino à distância. Isto é uma forma de nós chegarmos ao mundo, de fazer o mundo chegar até nós. E isso não se faz só pela língua, faz de facto também pela facilidade que temos da adoção de tecnologias que permitam a um estudante que não tem hoje um perfil que lhe permita sentar todos os dias numa sala de aula, poder ainda assim conseguir uma licenciatura, um mestrado ou mesmo um doutoramento. Nós temos neste momento 25 licenciaturas e mestrados acreditados e com uma procura pujante, porque de facto a aprendizagem ao longo da vida é algo que hoje não nos podemos nunca esquecer. Sobre os programas em inglês, de facto a Nova tem sido um excelente exemplo, sobretudo ao nível dos mestrados, desta oferta para um mercado global. A Europeia está a fazer o seu caminho. Nós, naquilo que são as nossas principais licenciaturas de maior volume, temos uma licenciatura também em gestão totalmente lecionada em inglês, em design. Tivemos o primeiro doutoramento em gaming acreditado na Europa, que é também todo ele lecionado em inglês. E, portanto, aquilo que procuramos é ter uma oferta diversificada que vá de encontro a um estudante que quer fazer a sua formação de forma absolutamente razoável na sua língua, português, ou na língua inglesa e, nesta perspectiva, com, eventualmente, a expectativa de poder aderir mais facilmente a um mundo que é cada vez mais global. Esse é o caminho. Esta questão, no fundo, de diferenciação e o próprio tema de ferramenta também do inglês, com certeza falamos já a seguir. O João Redondo esteve durante muitos anos à frente de instituições que representam, no fundo, o ensino superior privado, seja em Portugal, seja também da EUF, eu acho que não estou a pronunciar mal, portanto, no fundo, uma aliança de instituições do ensino superior não estatal, digamos assim, da Europa. Acha que o modelo europeu, enfim, pela experiência também que tem em termos europeus, o modelo europeu é realmente atrativo quando olhamos, por exemplo, para a Ásia, que nos está a ultrapassar na Europa? Em primeiro lugar, cumprimentar todos os colegas deste painel. É um gosto estar aqui a debater estes temas verdadeiramente interessantes para o nosso setor e para o nosso país. As universidades europeias não são iguais às universidades americanas. São universidades com outro balanço, com outro tipo de organização, com outro tipo de realização, com outro tipo de parcerias entre elas. E a prova disso é o resultado que temos tido nos últimos anos da tentativa de criação das chamadas universidades europeias, que são os consórcios entre várias universidades de vários países, que se predispõem a ministrar cursos em parceria, em associação, em consórcio, seja qual for a fórmula jurídica que se encontre por aí.
No caso concreto da EU foi criada com o objetivo de aproximar instituições de vários países. No caso concreto, instituições privadas. Houve uma associação que foi criada por iniciativa da Associação Francesa, da UGI, da Associação Alemã e da Associação Portuguesa. Na altura eu era presidente da APESP. E a partir daí alargámos a 9 ou 10 países europeus, juntando nesta espécie de consórcio, que é uma associação, cerca de 700 mil estudantes por essa Europa fora. O objetivo é permitir criar aqui programas de mobilidade entre estas instituições europeias e desenvolver parcerias para, designadamente, a oferta de cursos em associação, sejam eles ministrados em conjunto ou ministrados numa única instituição com a participação das outras. Há vários modelos que se podem seguir. Mas como é que... Mas peço que interromper, mas claramente aí sempre pela questão do ensino superior privado. Não apenas privado. Não apenas privado. A iniciativa aqui partiu de facto de instituições privadas, mas neste momento já temos vários exemplos de parcerias que envolvem instituições de natureza estatal e de natureza não estatal. Mas eu estava a fazer a pergunta, mas será que o privado consegue de facto diferenciar-se em relação ao público? A ideia do nosso debate não é agora fazer aqui uma questão público-privado. Não é? Uma das virtudes, se quisermos chamar assim, do ensino privado é a diferenciação. Porque é constituído por instituições muito diferenciadas, quer quanto à sua natureza, quer quanto ao seu modelo de organização, quer quanto à sua expressão ou à sua dimensão. Se olharmos para o setor estatal, as universidades organizam-se de forma clássica, com um aparato académico bastante expressivo, com um número de licenciaturas e de mestrados e doutoramentos bastante expressivo e com um número de alunos bastante expressivo. Basta olhar para a Universidade de Lisboa, com 50 mil ou 60 mil estudantes, e por aí adiante. E nas instituições privadas, como a sua raiz esteve no início em pequenas instituições que não eram universidades, mas escolas específicas, por exemplo, as escolas de educação infantil, as escolas de gestão, como foi o caso do Instituto Superior de Gestão, quando foi criado, ou do Instituto de Novas Profissões, o ensino superior privado apareceu para dar resposta em determinados nichos que na altura não eram cobertos pelo ensino público e a partir de instituições muito viradas para um determinado objetivo formativo. Claro que com a evolução dos tempos e da própria legislação, as instituições tiveram de se reorganizar para dar resposta às exigências, quer legais, quer académicas, quer às exigências tecnológicas, quer às exigências até em termos de expressão daquilo que uma instituição de ensino superior deve ser, não uma instituição relativamente pequena, mas uma instituição relativamente grande, não por ela só, mas pela aproximação que pode fazer com outras instituições. E essa é a maneira de as instituições com esta natureza se poderem mostrar. Falávamos dos rankings. Os rankings são a forma mais visível de uma instituição hoje em dia aparecer por esse mundo fora. Mas não é tudo. Não. Agora temos de nos dar a conhecer. E como é que nos podemos dar a conhecer? Por esta via, por via das parcerias, por via da participação em eventos internacionais, determinados certames que existem todos os anos, de grande expressão, o caso da NAFSA, da EAIE, que acontecerá em setembro, de outros encontros que se vão promovendo também aqui em Portugal, e que permitem mostrar as instituições, nesses certames, por esse mundo fora, designadamente nos Estados Unidos da América. Mas como é que analisam, por exemplo, o que se passa com as universidades britânicas? As universidades britânicas, já que falávamos de rankings, estão sempre, de facto, a liderar em termos europeus, e muitas vezes até a nível mundial. Concorrem depois, obviamente, com universidades norte-americanas, com a Ásia, mas qual é o segredo dos britânicos em relação ao resto dos europeus? Não sei. Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, é trabalhar para os rankings. Se trabalharem para os rankings, conseguem ter bons resultados nos rankings. E como é que se trabalha para os rankings? Associando as instituições a um determinado tipo de organismos que fazem a medição constante daquilo que a instituição vai desenvolvendo e que as colocam num determinado patamar comparativo com outras instituições. Sim. Aquelas instituições mais antigas, como é o caso, não é por acaso que um dos rankings se chama Times. E outros nomes semelhantes, não é? A origem do ranking está precisamente nas universidades anglo-saxónicas, não está nas outras, está nas anglo-saxónicas, e começou por ser desenvolvido como um padrão de orientação para o nível relativo em que cada instituição estava comparativamente com outras. Isso alastrou. De certa forma também se transformou
no modelo de negócio para muitas instituições que trabalham esses rankings. E se teve algumas vantagens, também tem aqui algumas desvantagens, designadamente o colocar as instituições a trabalhar só para os rankings. Ora, o primeiro trabalho que uma instituição deve fazer é junto daquilo que lhe está mais próximo da sua própria comunidade, do seu próprio país. Daí poder ser discutível aqui também se uma instituição deve ensinar só em inglês ou se deve ensinar essencialmente na sua língua materna e desenvolver competências linguísticas por outra via, mas não através do ensino convencional. Mas são discussões que se podem ter. Que haja essa aposta em inglês? Não discordo que haja essa aposta em inglês se a instituição tiver no seu projeto essencialmente internacionalizar-se. Mas há instituições, por exemplo, o caso da minha instituição, da Universidade de Lusíada, foi criada e pensada no momento inicial para servir a lusofonia. E, portanto, era impossível pensar que, passado alguns tempos, estaríamos a ensinar só em inglês, por força das circunstâncias ou do contexto que se iria viver, nos levava a ensinar só em inglês. Que haja competências linguísticas em inglês, muito bem, mas não estou a condenar que eu faça. Estou a dizer que o modelo da instituição, neste caso, é diferente. Como muitas instituições se organizam de uma forma mais, como é que é dizer, mais centrada numa determinada área do conhecimento, numa determinada área científica e num determinado nível de grau, as escolas de pós-graduações, as business schools, por aí, e outras façam uma oferta clássica, preenchendo todas as áreas. Dos rankings em inglês. Aqui, isto é um debate. Eu acho que é possível, de facto, profissionalizar dentro de uma instituição uma área muito orientada para a manutenção dos rankings e o crescimento dentro dos rankings. E eu sou muito favorável a que se trabalhe dessa forma. Mas também acredito muito que é um processo. E nós, no ensino superior em Portugal, para além de duas tipologias de ensino diferente, o politécnico, o universitário, depois as instituições privadas, públicas, nós temos todo o tipo de instituições. Não podemos esquecer que temos instituições centenárias, temos instituições que terão 40, 50, 60 anos, que são, podemos fazer a analogia com um adulto. E a diversidade do sistema é em si mesmo uma riqueza e uma vantagem. Maduros, temos universidades muito jovens, como é a europeia, com 12 anos de atividade. E, portanto, em função da fase do ciclo de vida em que estamos, muito provavelmente a prioridade será diferente daquela que teremos noutra fase do ciclo de vida. Os rankings são muito importantes, como qualquer unique selling proposition de uma marca. Um país tem que ter uma proposta de valor, uma marca de fast-moving consumer good tem que ter uma proposta de valor, uma marca de serviços tem que a ter, uma universidade também tem que a ter. E os certificados são, de alguma forma, o selo de garantia de que essa proposta de valor existe. Mas até lá chegar, de facto, é muito importante não descurarmos aquilo que, em primeiro lugar, tem que estar no foco da nossa atenção, que é o estudante. Nós trabalhamos para o estudante, trabalhamos também para o docente que, transmitindo o seu melhor conhecimento, consegue realmente construir uma personalidade e uma formação junto dos nossos estudantes que fará deles pessoas completamente diferentes quando saem da universidade daquelas que eram quando ali chegaram. Temos que trabalhar o tema da investigação. Não podemos esquecer que uma universidade é uma instituição de conhecimento e, enquanto instituição de conhecimento, de facto, a produção de investigação científica de referência é absolutamente fundamental. Claro que se trabalharmos tudo isto, eu penso que, inevitavelmente, se assim for parte da estratégia da instituição, os rankings vão aparecer. Mas até lá há um trabalho enorme a ser feito que envolve todos os stakeholders internos, externos, sempre com foco neste bem maior, que é garantir que a experiência que os nossos estudantes têm no dia em que decidem escolher a Universidade A em detrimento da B, é para eles, de facto, a melhor decisão que tomaram na sua vida. Porque eu diria que é a decisão de vida. Aquilo que um estudante aos 18 anos decide fazer, ou aos 35 ou 40, quando decide fazer uma alteração na sua carreira e decide, de repente, fazer uma licenciatura totalmente diferente daquela em que apostou durante toda a vida, é, de facto, uma decisão de vida que pode transformar vidas. Nós não nos podemos esquecer que somos transformadores de vida. E, portanto, eu diria que os rankings podem ser a consequência disso, mas não podem ser o mote para tudo aquilo que fazemos. Então, eu se calhar construí em cima do que o João e a Ali já disseram. De facto, na minha opinião e na nossa experiência, a melhor maneira de trabalhar para os rankings é trabalhar para os alunos. O indicador mais importante nos rankings, por exemplo, naqueles que eu referi, é o nível salarial dos alunos 3 anos depois de concluírem o seu programa. Neste caso, por exemplo, os mestrados. Pelo que é um bocadinho difícil nós trabalharmos para os rankings, não é? Nós trabalhamos para os alunos, que depois vão conseguir boas posições, vão muitos deles para fora, o que se calhar, lá está, não é muito bom para Portugal eles saírem.
mas acaba por ser bom para o ranking, de certa maneira, porque eles vão para Londres e vão para Frankfurt, onde vão ter salários mais elevados do que teriam se estivessem cá, e depois eles, e não nós, respondem aos surveys do Financial Times, que no fundo tentam perceber quanto é que eles ganham, etc. Não é o único indicador, mas é o mais relevante. E, portanto, eu acho mesmo que o ranking é um bom indicador, precisamente porque, de certa maneira, se trabalharmos bem para colocar os nossos alunos em posições de liderança por essa Europa fora, por esse mundo fora, eles vão acabar por nos ajudar com os rankings. No nosso caso, os rankings têm sido a ferramenta mais importante para a internacionalização. Eu percebo o comentário da língua. Obviamente, se o enfoque for na lusofonia, aí a língua tem que ser o português. O que a nossa escola, o que a Nova SBE decidiu há muitos anos foi que queríamos ser um farol de Portugal no mundo. Queríamos ajudar Portugal a afirmar... E conseguimos convencer professores estrangeiros a vir estudar para cá? Claro que conseguimos. Quer dizer, nós hoje temos 60% dos nossos professores são estrangeiros. Conseguimos. Esse número tem vindo a aumentar. Nós, na realidade, eu cheguei à Nova há 2 anos e meio e nos últimos 2 anos e meio recrutámos 24 professores que são, salvo 2, todos eles estrangeiros. Nós não recrutamos portugueses ou internacionais, recrutamos os melhores que estiverem no mercado. E, de facto, 60%, lá está, são internacionais. Neste momento, que era um dos tópicos que há pouco aflorámos aqui, existe, de facto, uma predisposição de alguns candidatos americanos em virem para Portugal ou em saírem dos Estados Unidos. Temos visto isso. Nós não recrutamos americanos só porque eles são americanos, recrutamos os melhores. O que acontece neste momento é que há mais candidatos americanos no mercado do que se calhar havia há uns anos, porque há alguns problemas que as universidades americanas estão a sentir e que nós, felizmente, não estamos a sentir. Vamos falar com certeza mais destes temas. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa. Quando voltarmos, iremos falar também sobre inteligência artificial e profissões mais procuradas pelo mercado de trabalho. Então, até já. Bem-vindos de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Vamos continuar a debater o tema das universidades, à beira do regresso às aulas, neste formato especial de verão. As empresas procuram cada vez mais licenciados em ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas, o chamado STEM, e procuram menos os cursos tradicionais, por exemplo, de direito ou de ciências sociais. Então, se as universidades e os politécnicos formam profissionais para o futuro, estarão elas a deixar de investir, por exemplo, nas áreas humanísticas ou na filosofia por causa da ditadura do mercado? Qual é a real empregabilidade de cursos tradicionais não tecnológicos? Estamos a formar jovens para o desemprego? Bom, a pergunta naturalmente é já para todos, não sei quem é que quer começar, tenho várias perguntas para cada um. Eu posso iniciar, se me permitirem. Eu acho que rotular os estudantes a uma determinada área de formação atualmente é relativamente perigoso e eu acho que temos todos aqui a responsabilidade de desmistificar isso. Os nossos jovens hoje licenciam-se cada vez mais cedo. Nós hoje temos um jovem licenciado com 20 anos, 21 anos. Bolonha trouxe inclusivamente quase o requisito de que uma licenciatura não basta e, portanto, vamos avançar com o mestrado. Temos hoje os jovens a entrar, mesmo com mestrado, no mercado de trabalho com 22, 23 anos. E, portanto, olhando para a esperança média de vida, estamos a falar de alguém que vai ter provavelmente mais 60 anos de vida, idealmente com qualidade, onde pode fazer quase tudo. E eu aqui voltava a uma dimensão de que falava há pouco aqui no âmbito da nossa conversa, que é este tema, que faz parte da Estratégia Europa, faz parte, da estratégia hoje de qualquer governo nacional, que é o da qualificação dos nossos adultos. Que não é difícil nós encontrarmos hoje um jovem que escolhe humanidades e que faz uma licenciatura em História, que de facto poderá estar num contexto que consideramos eventualmente mais redutor, mas esse jovem que prefere as humanidades, a filosofia, tem todas as condições para iniciar uma carreira e num prazo de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, reformular completamente o seu caminho. E, portanto, as universidades têm hoje também essa obrigação, a obrigação de antecipar o futuro. Nós estamos a formar jovens que vão exercer, em muitos casos, profissões que ainda não existem. E estamos, de facto, também a formar jovens que estão hoje a exercer profissões que daqui por 10 anos não vão existir. Portanto, nós não temos aqui uma bola... devem estar ligadas, pergunto eu, mas devem estar muito atentas também à procura também do mercado. Daí estas questões da engenharia, da tecnologia. Só para terminar. Eu discordo dessa ideia de que são as engenharias e a tecnologia que está a ter mais procura.
Eu também discordo dessa ideia. Mas são dados europeus. Sim, mas nós, o que encontramos cada vez mais, por exemplo, a minha escola é uma escola de ciências sociais. Os cursos de gestão, os cursos de economia são muito procurados. Os nossos alunos de finanças têm uma procura muito elevada, não é? E, portanto, o que é que nós fazemos? Eu acho que todos os programas são cada vez mais interdisciplinares. Portanto, hoje já não se estuda só a gestão. Nós trabalhamos não vamos ser todos engenheiros no futuro. Não, acho que não. Acho que a parte técnica, e nós temos vários programas que classificam como STEM, sei lá, gestão de tecnologia, não é? Mas não é evidente que seja só por causa da tecnologia que um aluno destes tem sucesso no mercado. É essencialmente por causa da parte da gestão. Porque estes alunos têm mais saída, na realidade, do que os alunos que são só focados numa das áreas. E, portanto, eu acho que o mundo é hoje tão complexo que esta perspectiva interdisciplinar vai ajudar os nossos alunos a entender problemas de tecnologia, mesmo sendo gestores, ou sendo economistas, ou tendo estudado finanças. E, portanto, eu diria que o que vai preparar cada vez mais os alunos para o futuro, são várias coisas, obviamente, desde logo é eles conseguirem abordar problemas, independentemente de qual é que seja o problema. Eu acho que o ensino multidisciplinar, interdisciplinar, é muito importante para lhes dar estas ferramentas. Não vão ficar assustados quando virem matemática ou tecnologia. Não só concordo, como até talvez vá um pouco ainda mais longe. Porque a universidade em si, ou uma instituição de ensino superior, com a designação que lhe queiramos dar, escola de pós-graduação, seja o que for, não é um mero centro de formação tecnológica. E a capacidade de relacionamento de matérias que se conseguir desenvolver ao longo de um processo formativo é um dos aspectos fundamentais para a compreensão da vida, dos fenómenos sociais, daquilo que é essencial para construir uma vida com qualidade, uma vida estável, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito pessoal. Os dados que de facto estão disponíveis referem-se às respostas das empresas. As universidades não produzem conhecimento só para as empresas, não formam só para as empresas. As universidades formam para muito mais do que isso. E a universidade é um espaço em si de criatividade, de produção de conhecimento, de divulgação do conhecimento, de promoção da ética, de promoção da responsabilidade, da disciplina. Tudo isto são aspectos que não têm muito a ver com o ensino da matemática ou a aprendizagem só da matemática ou a aprendizagem só de uma engenharia ou de uma tecnologia. Mas quando estão a gerir as vossas universidades ou faculdades, mas procuram também estar atentos àquilo que é a evolução do mercado? Acho que é a universidade tem fundamental. que desenvolver aqui algumas capacidades e tem sido capaz de o fazer. Capacidade de antecipação. Tentar perceber o que é que daqui por algum tempo faz falta para organizar ou reorganizar a sua oferta científica, a sua oferta formativa. Formar para o desconhecido. Eu até dava um exemplo muito concreto. Quando eu estudei, por exemplo, Direito Processual Civil, eu estudei Direito. Quando estudei Direito Processual Civil, aquilo que eu estudei Direito Processual Civil há 40 anos não me serve para nada hoje do ponto de vista do direito normativo, das normas que estavam em vigor. Hoje em dia estão em vigor outras coisas. Mas o que eu desenvolvi no meu curso foi uma capacidade de compreensão, de articulação, de relacionamento de matérias que me permite abordar a maioria dos temas, não apenas jurídicos, mas até outros temas pelos quais eu fui desenvolvendo a minha carreira profissional também. Mas é normal que haja uma adaptação dos cursos. Essa parceria, andar em carris que são paralelos, mas que se têm que juntar, é fundamental. A aproximação das universidades à sociedade é determinante para a formação hoje dos nossos jovens, independentemente da sua área de formação. Nós temos, a título de exemplo, nós temos mais de 300 parcerias ativas de empresas que vão todos os semestres para dentro dos nossos campos, promover desafios, apresentar problemas, e são os nossos estudantes que, enquanto consultores, encontram essas soluções para as empresas. Isto é fantástico para os nossos estudantes, que aprendem com a realidade a interpretar o conhecimento que lhes foi dado, e para as empresas que encontram aqui também este talento que a seguir podem utilizar com muita vantagem para si própria. Devemos ser, se calhar, eu acho que é importante dizê-lo nestes segundos que me restam, a única universidade em Portugal que tem uma companhia de atores que vai para dentro dos nossos campos cenarizar cenários, desculpem a redundância, reais do mercado de trabalho, que os nossos estudantes assistem, participam ativamente, garantem o debriefing e com isso também põem ali ao serviço da aprendizagem estas metodologias tão disruptivas. A adaptação das metodologias é fundamental, mais do que a área científica de base que os nossos estudantes vão escolher. Bom, nós vamos falar já sobre estes temas também, mas, como sempre, já sabe, pode ver as últimas notícias nas diferentes plataformas da Euronews.
Obrigado naturalmente aos nossos convidados, a si que está desse lado. Então, até já. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas Meu Amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou o Luís Ferreira Lopes e nesta edição especial de verão falamos de universidades e de como lidar com as novas ferramentas de inteligência artificial. E nesta edição temos connosco Pedro Oliveira, o Dean da nova SBE, Hélia Gonçalves Pereira, reitora da Universidade Europeia, e João Redondo, presidente da administração da Fundação Minerva, entidade detentora da Universidade de Lusíada. Pois bem, no final do verão começam as aulas e os alunos contam cada vez mais com a ajuda da inteligência artificial. O ChatGPT é o exemplo mais conhecido das ferramentas que podem ser úteis nos trabalhos das cadeiras, nos exames ou nas teses de mestrado e de doutoramento. Então, eu também fui ao ChatGPT e pesquisei um estudo da Universidade Lusófona do Porto, feito a 410 alunos de várias instituições do ensino superior, feito em novembro de 2024 e citado por vários órgãos de comunicação social português, já agora, só para cruzar a informação aqui com o chat, revela o seguinte: mais de metade dos estudantes admitiu usar a inteligência artificial para estudar ou fazer trabalhos, mas 63% não informaram os professores do recurso à inteligência artificial. E eu pergunto, os professores conseguem ir a jogo neste novo tabuleiro e descobrir se um trabalho é feito com estes modernos auxiliares de memória, ou seja, com novas cábulas? Pedro, começamos. Obrigado pela pergunta, Luís. Eu acho que sim. Aliás, eu acho que a percentagem de alunos que está a utilizar o ChatGPT e as ferramentas de inteligência artificial é, aliás, superior. Quer dizer, eu acho que o normal, quando um de nós, alguém, tem que fazer um trabalho, é que ajude a melhor, que use a melhor tecnologia e a melhor ajuda possível. O que nós fizemos na nossa escola foi dizer aos alunos que eles podem utilizar. E, portanto, até encorajamos, porque nós estamos a preparar pessoas para irem para o mundo real. E, portanto, no mundo real, todos eles vão ter estas ferramentas disponíveis. Seria estranho que nós os tentássemos impedir. Depois, o que nós estamos, obviamente, a avaliar não é o que é capaz de produzir o ChatGPT. E, portanto, por exemplo, uma das primeiras medidas que tomámos foi que, na discussão da tese, passou a ser muito mais importante a discussão do que o documento que eles entregam. Porque as pessoas podem entregar o que quiserem e, de facto, não sabemos bem quem é que fez aquilo, como, aliás, já no passado havia dúvidas sobre quem é que tinha produzido aquele documento. Não é uma questão nova. Não é uma questão nova, não é? Mas eu agora tenho que questionar aquele aluno, perdemos mais tempo, investimos mais tempo na discussão da tese, porque aí, sim, o aluno tem que ser capaz de argumentar, independentemente do que está escrito no documento. Nós criámos um instituto que se foca chama-se Data Digital and Design, é um instituto que não tem o nome de inteligência artificial no título, mas é um instituto que já existia na Universidade de Harvard e que agora tem aqui um polo na Nova, em Carcavelos, e criámos o que chamamos um AI Experimentation Lab, um laboratório de experimentação onde tentamos fazer aquelas experiências que ainda não podemos fazer na vida real. E, portanto, nós estamos a fazer, de facto, tudo o possível e não só, às vezes, o impossível para preparar bem as nossas pessoas, também os nossos professores, para lidar com esta nova realidade. Mas quando falamos de inteligência artificial, portanto, há esta questão naturalmente de verificar os trabalhos, as teses, mestrado, enfim, das várias cadeiras, mas há a tendência também de ir, por exemplo, fazer mais exames orais ou dificultar um bocado mais a vida no sentido de, bom, agora tens de provar se realmente sabes ou não. Não chamaria de dificultar a vida, mas ser íntegro, acima de tudo ser íntegro. Porque a questão da integridade académica é um aspecto fundamental da vida de qualquer instituição de ensino superior. Que se utiliza o ChatGPT, todos nós até estimulamos, e a própria Universidade deve aprender a trabalhar cada vez melhor com o ChatGPT para que os seus estudantes, os seus professores, trabalhem bem com o ChatGPT. Desde logo, a capacidade crítica que se desenvolve em alguém que quer trabalhar com o ChatGPT é a possibilidade de ele desenvolver crítica ao ChatGPT e perceber o que é que ele está mal e o que é que ele está bem, e mas, medida que ele deve ser usado. A propósito de crítica, mas nós estamos a formar, com esta questão também do ChatGPT, a ausência de pensamento crítico, que realmente não, acho que é o a vida contrário. mais Eu diria, Luís, que é o contrário. Acho que não. Nós, com a inteligência artificial, temos aqui uma fantástica oportunidade de sacudir um bocadinho esta geração que às vezes acusamos, e muitas vezes injustamente, de pensar pouco do ponto de vista daquilo que é o seu enquadramento social, cultural, da atenção que tem às temáticas do país e do mundo.
e dizer-lhes, não, tu tens que pensar criticamente, tu tens que obter a informação de forma mais facilitada, mas garantir que essa informação a que tiveste acesso é, de facto, uma informação em que possas confiar. A inteligência artificial permite-nos, de facto, poupar tempo e chegar mais depressa à informação. Mas depois há informação e informação. Há informação que é altamente fiável, há outra que não é. E os nossos estudantes têm a obrigação, porque é para isso que os formamos, de que com o conhecimento adquirido possam pensar criticamente e tomar decisões adequadas em função daquilo que têm à sua frente. E, portanto, desse ponto de vista, eu até acho que hoje as discussões com um jovem que está a terminar uma licenciatura e a fazer projeto ou que está a terminar um mestrado podem ser muito mais interessantes. E depois temos também, de facto, a inteligência artificial ao serviço de projetos cada vez mais colaborativos. Claro. Nós temos hoje sinergias na Europeia com este novo campus fantástico que estamos prestes a abrir, a possibilidade, e vamos abrir projetos multidisciplinares entre a gestão, por exemplo, e a animação, entre o gaming e as ciências da comunicação, utilizando inteligência artificial para garantir prototipagem e depois business plan que possam ir mais facilmente de encontro ao mundo e de valor acrescentado para a sociedade, que é para isso que nós temos que trabalhar. O que eu estava a perguntar, obviamente é para todos, mas não haverá tendência, estou-me a lembrar que, por exemplo, na Universidade de Lusíada, mas o caso também da Católica, em que, por exemplo, no curso de Direito, há orais obrigatórios, não haverá mais essa tendência de, olha, agora passa a vir exames orais. Eu sugeri numa determinada ocasião, numa reunião académica que tivemos na universidade, que fizesse esta experiência. Fazem uma pergunta, numa determinada turma, e colocam a resposta do ChatGPT projetada no ecrã. E dizem aos estudantes, esta é a pergunta, esta é a resposta do ChatGPT. Agora quero a vossa resposta. Exato. Para ver se eles pensam ou não pensam. Pensam. O ChatGPT não veio, de certa forma, veio trazer alguma facilidade e até algumas questões que antes se resolviam de outra forma. Quando nós estudávamos em 95, 96 e estávamos a fazer um trabalho de investigação, tínhamos de ir para uma biblioteca, esgotar todos os livros que lá havia sobre o tema e nesse percurso, muitas vezes, há pouco falávamos nisso, nesse percurso, muitas vezes, descobríamos novos caminhos. Somos todos responsáveis por retirar ao ChatGPT a ideia de que é uma ameaça. Eu acho que não é uma ameaça, é uma imensa oportunidade que temos de saber aproveitar da melhor forma possível, quer para os nossos estudantes, quer para os nossos professores, que têm aqui metodologias também hoje diferenciadas de chegar até eles. E eu diria que olhar para o ChatGPT pela via do plagiarismo é muito redutor. De facto, é redutor, é extremamente um enorme potencial que temos aqui às nossas mãos. O programa fica por aqui. Obrigado, naturalmente, aos nossos convidados por terem aceitado o convite. Um especial obrigado a si que está desse lado. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews. Fique bem e até para a semana.